Começando mais uma aula do curso preparatório CEA. Vamos iniciar com a questão 1. São questões para praticarmos e termos os conceitos principais daquilo que costuma ser observado nas provas de certificação. Primeira questão. Segundo a teoria de finanças comportamentais, o que é aversão à perda? Finanças comportamentais é uma vertente do estudo de finanças onde avalia o comportamento humano, o comportamento dos investidores. E foi identificado que em diversas situações os investidores não fazem uma análise racional dos números, das situações e muitas vezes as emoções têm um papel mais influente, mais importante do que o racional, que é o que deveria ser. Vamos explorar esse conceito de aversão à perda. Preferência por retornos garantidos, mesmo que menores. Tendência de vender ativos que apresentam ganhos, tendência de manter ativos que apresentaram perdas, evitando realizar a perda, e incapacidade de investir em ativos de alto risco. Avaliando cada uma delas, a aversão à perda é a preferência por retorno garantido, mesmo que menores. Não significa isso, né? A aversão à perda é não querer ter perda, tá? Esse é o conceito, tá? Mas não está relacionado, a explicação não está relacionada a ter retornos garantidos. Vamos para a próxima. B. Tendência de vender ativos que apresentam ganhos. Não, isso daqui é até positivo, né? Então, a aversão a perdas também não está relacionado a ter ganhos. A gente precisa buscar alguma resposta que explica a perda. Ou como ele lida com a perda. C. Tendência de manter ativos que apresentaram perdas e evita realizar a perda. Então, vejam só, é uma situação onde o ativo teve perda e ele evita. Ele mantém, né? Ele não vende, ele mantém porque ele está esperando que volte, né, o preço, né, que reverta a perda que ele teve. Tá? Isso daqui parece ser interessante. E D, incapacidade de investir em ativos de alto risco. Será que tem a ver com a questão de investir em ativo de alto risco? Né? Ele não tem capacidade e por isso ele não investe em ativo de alto risco? Resposta. A melhor, então, resposta alternativa C. Então, quando a gente fala de aversão à perda, é um conceito de finanças comportamentais que descreve a tendência do investidor de preferirem evitar perdas a obter ganhos equivalentes. Vejam que interessante. Ele prefere evitar a perda do que obter ganhos. Então, entre a escolha aqui, né, de ter ganho e evitar a perda, ele prefere evitar a perda. E ele toma atitudes para evitar a perda. E daí, como consequência, às vezes, isso leva ele manter uns ativos depreciados por mais tempo do que o aconselhável, na esperança de ter uma recuperação. Então, o que é isso? Vamos lá. O investidor que é avesso a perdas, qual que é a consequência? Ele compra um ativo por 50, esse ativo se desvaloriza, agora está valendo 40. Às vezes, racionalmente, seria melhor vender esse ativo por 40 e fazer outros investimentos para tentar recuperar. Porém, esse investidor avesso a perdas, ele mantém essa ação
por um período considerável, esperando que vai voltar ao preço que ele tinha antes, pago de 50. E às vezes pode demorar meses ou mesmo anos para recuperar o mesmo valor. Então vejam, ele não foi racional, ele seria racional se vendesse o ativo num período aqui de curto prazo, porque já é entendido que demoraria para ter um retorno, mas como ele é avesso a perder, ele não quer perder, ele não quer vender nesse momento para perder, ele fica esperando voltar o preço que ele tinha pago antes, e isso pode demorar muito tempo. Tá? Isso daqui é uma característica, isso daqui é um comportamento de quem é avesso à perda. Tá? Diferente do investidor racional que já poderia vender ali no curto prazo para tentar recuperar o dinheiro de outras formas. Ok? Vamos lá, próxima. Questão 2. Qual a implicação de uma curva de rendimentos, ó, palavra-chave, curva de rendimentos, invertida no mercado de títulos? A curva está invertida. Vamos interpretar? Temos aqui uma curva de rendimentos. Qual é o normal de uma curva de rendimentos? Ela vai crescendo, conforme o tempo vai passando, o rendimento vai crescendo. Tá? Faço um investimento e no tempo eu vou tendo mais rendimentos, principalmente pelos juros sobre juros. Mas ele está falando de uma curva invertida. O rendimento está caindo, né? O que está por trás, tanto aqui como aqui? Os juros. Né? Então está falando que os juros que geram o rendimento aqui está caindo. Aqui, os juros que gera o rendimento está aumentando, que é o esperado. Alternativa A. Indica expectativas de inflação decrescente. O que faz a inflação ficar decrescente? É os juros aumentando. Então, os juros aumenta, aí tem um efeito de inflação decrescente. Então, não é essa alternativa. B. É o indicativo tradicional de crescimento econômico acelerado? Não, né? Então, vamos lá, a gente tem que olhar para cá, ó. Juros caindo, rendimento caindo. Se o crescimento econômico está acelerado, o que a gente vai ter? A gente vai ter valorização dos ativos, a gente vai ter rendimentos, tá? Então isso quer dizer que os juros estariam subindo. Pode ser um prenúncio de recessão econômica? Na recessão econômica, os juros normalmente ele cai. Por que ele cai? É porque com juros muito altos, os negócios não acontecem. Então o governo precisa baixar os juros para o mercado funcionar, para os negócios acontecerem. Então poderia ser essa alternativa, mas vamos ver a D. Sugere estabilidade nos preços dos títulos a longo prazo. Então a queda nos juros mostra estabilidade? Não. Se os juros tivesse estável no período, justificaria essa. Então também está incorreta, e como a gente falou, essa é incorreta. Então, a correta é a alternativa C, é um prenúncio de recessão econômica. Então, vamos lá. Se a gente tem uma curva invertida de rendimento, quer dizer que os juros vêm caindo, os rendimentos vêm caindo nos títulos ali, principalmente, a gente está falando aqui renda fixa, vem caindo, pode ser um prenúncio de recessão econômica. Tá? Porque as outras alternativas não se encaixaram aqui. Uma curva de rendimentos invertida ocorre quando as taxas de juros de curto prazo são mais altas que a do longo prazo. Olha lá o que a gente viu, né? Do curto prazo são mais altas, do longo prazo são mais baixas. Exatamente o gráfico que nós fizemos. Historicamente, isso tem sido considerado um sinal de aviso de uma recessão futura, refletindo expectativa de desaceleração econômica. Então, toda vez que a gente vê curvas de juros nesse sentido aqui, no curto prazo mais alto, no longo prazo mais baixo,
né? A gente vai ter um prenúncio de recessão futura. Questão 3. Qual é a principal diferença entre um fundo de índice, um ETF? Então, ETF é a sigla em inglês de Exchange Traded Funds. Ok? ETF nada mais é do que um fundo que por trás tem índices, como o Ibovespa e outros índices. É para não investir em diversos ativos de um determinado mercado, é muito comum investir no índice, que aí ele é composto por esses diversos ativos. E do outro lado, um fundo mútuo de gestão ativa. Um fundo mútuo é um fundo muito mais flexível e gestão ativa é aquele fundo onde o gestor procura dar um retorno acima do benchmark. Tá? Conceitualmente, isso que quer dizer gestão ativa. Então, quer saber a diferença entre os dois? Os ETFs, os fundos de índice, são negociados em bolsa, enquanto os fundos mútuos não. B, os fundos mútuos oferecem garantia de retorno, essa palavra é forte, né? Garantia de retorno, enquanto os ETFs não têm garantia. C, os ETFs permitem investimento em commodities e os fundos mútuos não. E D, os fundos mútuos utilizam derivativos exclusivamente, né? Então só utilizam derivativos, será que é isso? Enquanto os ETFs não. Resposta: alternativa A. A principal diferença é que os ETFs, Exchange Traded Funds, são negociados em bolsas de valores, como as ações. Então, o investidor que quer investir num fundo ETF, ele vai numa bolsa de valores. E isso é muito bom, porque proporciona liquidez, tem muitos compradores e vendedores, os preços podem variar ao longo do dia, então é possível avaliar o melhor momento de comprar, o melhor momento de vender. Já os fundos mútuos de gestão ativa têm seu valor líquido dos ativos calculado ao final do dia de cada negociação no mercado que não é o mercado de bolsa de valores. Aqui o próprio mercado negocia os títulos ao longo dos dias. Então, voltando para as alternativas, então a correta é a alternativa A, os ETFs são negociados em bolsa e os fundos mútuos não, estão negociados no mercado. B, os fundos mútuos oferecem garantia de retorno, eu já tinha falado aqui. Nenhum fundo oferece garantia. ETFs permitem investimento em commodity e os fundos mútuos não. A gente pode até ter ETFs em índices relacionados a commodities e fundos mútuos também. Esse não aqui está indevido. Um fundo mútuo pode sim investir em commodities. Que são commodities? São ativos como soja, minério, milho, café, os principais negociados nas bolsas de valores, as commodities. Então, incorreto. E D, fundos mútuos utilizam derivativos exclusivamente, enquanto ETFs não. Não, os fundos mútuos eles podem utilizar diversos tipos de ativos, diversos, não só derivativos. Tá? Então é por isso que ele está incorreto. Por isso que a gente ficou com a alternativa A. 4. Em análise técnica, o que significa um padrão cabeça e ombros? Vamos lá. Quando nós fazemos análise em renda variável, principalmente em ações, nós temos dois tipos de análises. A análise técnica e a análise fundamentalista. Técnica e a análise fundamentalista.
Qual que é a diferença entre as duas? A análise técnica vai olhar a visão gráfica, os gráficos onde mostra o valor das ações no tempo, né? Então a gente vai ter um gráfico com a variação ao longo do tempo, volume e valor negociado. E a análise fundamentalista, ela vai olhar outras questões, como as demonstrações financeiras da empresa, índices, o setor de atuação. Então são outras informações da empresa e não basicamente o gráfico. Vai fazer projeções de lucro, projeções de receita e com base nisso vai definir um valuation, né, quanto vale aquela ação e se vale a pena comprar agora ou não. Tá? Então aqui está falando da análise técnica, que é a análise gráfica. E o padrão cabeça-ombro quer dizer o quê? Uma ação, ela estava com um preço, subiu e depois caiu, tá? Então essa seria a ideia, né? Então a cabeça e aqui os braços, né? Então seria ombro, cabeça e ombro, tá? Cabeça e ombros aqui. Então isso daqui quer dizer o quê? O que significa um valor de um papel, uma ação que subiu e depois caiu? Alternativa A, continuação da tendência atual do mercado. B, possibilidade de uma reversão da tendência de alta. C, fortalecimento da tendência de baixa. E D, estabilidade no preço do ativo. Vamos ver qual que é a resposta correta da questão 4. É a alternativa B. O padrão cabeça e ombros é considerado um dos sinais mais confiáveis de reversão de tendência em uma análise técnica. É uma reversão de tendência. Esse padrão sugere, após uma tendência de alta, que o mercado pode estar se preparando por uma reversão, né? Tendência de alta, o papel vem subindo e aí tem uma reversão que é uma queda. Inicia uma tendência de baixa. Então aqui a gente tem uma tendência de alta, daqui até aqui, o papel só valorizou, e daqui até aqui é uma tendência de baixa. Então, de novo, cabeça, ombro e ombro. Essa seria a ideia aqui, cabeça, ombro e ombro. Então, teve uma valorização, mas agora uma tendência de baixa, uma reversão. Tá? E a questão 5. Um investidor comprou 100 ações por 20 cada e depois de 6 meses vendeu todas por 25 cada. Olha lá, comprou por 20 e depois vendeu por 25. Em quanto tempo? 6 meses. Interpretando bem as informações que foram dadas. Qual foi o retorno anualizado desse investimento? Então ele quer o retorno, mas o retorno anualizado. E aqui as alternativas. Vamos lá? Comprou em algum momento a ação por 20 cada e depois de 6 meses ele vendeu por 25. E aqui o período 6 meses. Se ele tivesse pedido o retorno semestral ou do período, qual foi o ganho que ele teve? 25, que é o preço de venda, menos 20, igual a 5. E aí, 5 que ele ganhou de retorno. Dividido pelo valor inicial, então 5 dividido pelo valor inicial, que foi 20, esse retorno em percentual equivale a 25%. Tá? Então, se tivesse pedido o retorno do período, seria 25%, terminaria aqui. Mas ele pediu o retorno anualizado, a gente precisa anualizar, a gente precisa complementar aqui com mais 6 meses. Como que a gente faz? A gente pega esse retorno aqui de 25% e anualiza. Ok? Para chegar na alternativa. Então vamos lá para a resposta e aí a gente precisa usar a fórmula aqui para anualizar.
Qual a explicação? Então, o ganho da ação foi de 5, como a gente calculou, 25 menos 20, resultando no retorno de 25% para 6 meses. Para anualizar, utiliza a fórmula 1 mais o retorno semestral elevado a 2 menos 1. Vamos lá. O retorno semestral de 0,25, a gente precisa elevar a 2. Simples assim. Por quê? Porque se a gente eleva, a gente vai trazer o efeito dos juros compostos para 2 períodos, 2 semestres. Eu tenho por semestre, tenho 1, preciso de 2. Por que a gente coloca esse 1 na frente? Porque a gente está partindo de um percentual que a gente transforma em decimal, que é o 0,25. Como que a gente faz? Divide por 100. Mas, como a gente vai fazer uma operação matemática aqui, com essa taxa de juros ou taxa de retorno, a gente precisa colocar 1 na frente, faz a operação, depois desconta. Certo? Então, como é que fica? 1 mais 0,25, que é o 25% aqui, que a gente trouxe para decimal, elevado a 2 menos 1. E aí, fazendo isso, a própria calculadora, 0,25 elevado a 1,025 elevado a 2, menos 1 dá 0,5625 em decimal. E aí, multiplica por 100, 56,25. Pronto, essa é a resposta, alternativa C, vamos lá. Tá aqui, ó, alternativa C, aqui tá arredondando, né? Essa é a correta, 56%. Então não é 55%, é 56%. Pronto. Então com isso a gente finaliza essa aula, né, sempre com o objetivo de se preparar cada vez mais para a prova do CEA.